O Flamengo de Felipe Luiz é melhor que o Botafogo, campeão da América? Bom, se você perguntar isso para um botafoguense que está empolgado nesse momento, que está entusiasmado com o título inédito da Libertadores, é claro que ele vai dizer que isso é uma sandice, que isso é clubismo, que isso não faz sentido. Bom, os números mostram algo um pouco diferente. Quando a gente olha para o campo de jogo também, a gente vê até duas equipes que têm suas similaridades. Vamos debater essa ideia e vamos desenvolver esse pensamento no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Quero começar esse vídeo já desejando uma boa semana para todos, pedindo para vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo. Deixa aí o like que é muito importante. Se inscreve também aqui no canal. Nós estamos aí rumando aos 20 mil inscritos no canal falando de tática. E também quero dizer para vocês que esse vídeo tem o apoio do LabFoot, Laboratório do Futebol, a maior e melhor escola de análise de desempenho do Brasil, mais especificamente da CMA, Comunidade de Mestres da Análise. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar no site da CMA, você entender um pouquinho melhor o que é. Eu vou te explicar aqui brevemente também. É uma comunidade que você vai ingressar, vai ter um grupo de WhatsApp para você fazer network com profissionais do futebol. Então tem um grupo da CMA de pessoas que trabalham, jornalistas, analistas de desempenho, scout, analista individual, enfim, uma galera que trabalha realmente de verdade com futebol. Tem produtores de conteúdo também, como eu sou membro da CMA, você vai ingressar na CMA e você vai ter, como você está vendo aí no banner aqui embaixo, 10 cursos de análise tática, análise de jogos, análise individuais de jogadores, você tem lives com profissionais do futebol, você tem debates, é assim um universo quase que infinito de conteúdo sobre futebol e sobre análise. Se você pensa em trabalhar com futebol, ingressar na CMA vai te capacitar para você trabalhar em qualquer área do futebol. E se você é só um curioso que quer saber um pouquinho mais sobre o jogo, também serve para você. Você vai pagar R$ 49,00 por mês e vai ter acesso à maior comunidade que debate futebol no Brasil. E eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos entrar então aqui no debate do vídeo de hoje. O Flamengo do Felipe Luiz é melhor que o Botafogo? Eu já vinha pensando um pouquinho sobre isso, até falar sobre isso num vídeo aqui no canal. E aí, estava no Twitter ali, vi uma postagem do SofaScore que me acendeu essa luz e eu falei, não, agora está na hora de fazer esse vídeo para a gente debater um pouquinho essa ideia. A postagem é essa aqui, ó. Flamengo entre todos os times do Brasileirão, aqui são dados só do Campeonato Brasileiro, desde a chegada de Felipe Luiz. Primeiro em grandes chances, 31 grandes chances criadas. Primeiro em finalizações na área, 98 finalizações na área. Primeiro em gols esperados, 17,08. Primeiro em toques na área do rival, 281 toques na área do rival. Primeiro em posses ganhas no ataque, 54. Segundo em jogos sem sofrer gols. Segundo em finalizações. Então é um time que vem sendo predominante nas estatísticas. Para além dessas estatísticas aí do SofaScore, vou trazer também para a gente números do Sportsbase, que é uma plataforma profissional de scout, muito utilizada por clubes, por analistas do mundo todo, e que tem ali dados bem aprofundados. E lá no Sportsbase você pode comparar diretamente um time com o outro, e aí você pode escolher o recorte certinho. Então qual foi o recorte que eu fiz? Jogos do Felipe e os jogos do Botafogo desde que o Felipe assumiu. Então o que eu fiz? Para ficar um pouquinho mais justo. Eu tirei desse recorte o jogo do Flamengo contra o Corinthians. O Flamengo jogou muito tempo com um jogador a menos. Isso acaba contaminando alguns dados. Para poder ser justo, né? Tirei também desse recorte aqui, dessa análise, o jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores, porque jogou o jogo inteiro com um a menos também. Então é um jogo que acaba que o Botafogo vai ter muito pouco posse de bola, vai ter pouca finalização. Então achei que fazia sentido. E ainda não tinha entrado, quando eu fui acessar agora de manhã, estou gravando esse vídeo agora na segunda-feira de manhã, o jogo do Flamengo contra o Internacional ainda não tinha entrado também na base de dados. Então também não está aqui nessa comparação, tá bom? Mesmo assim, a comparação é super válida. Então vamos lá. Aqui a gente vê com estrelinha sinalizado do lado aqui a estatística que cada um dos times prevalece. Então, em chutes, o Botafogo um pouquinho na frente com 17,7, o Flamengo com 14,91. Em chutes no gol, o Botafogo um pouquinho na frente. Pressão da equipe, né? Flamengo à frente, bem à frente. Pressão bem sucedida, o Botafogo um pouquinho à frente. Posse de bola, o Botafogo bem à frente. Lembrar que o Flamengo também teve menos posse de bola, por exemplo, que o Atlético Mineiro lá no segundo jogo da Copa do Brasil. Também teve menos posse de bola que o Fortaleza no segundo tempo, teve um jogador expulso. Isso deu uma contaminada aí nos números. O Flamengo recuperando mais bolas que o Botafogo, recuperando mais bolas também que o time alvinegro no campo do adversário. Então o time consegue pressionar melhor o adversário. Quando a gente olha para a capacidade dos dois times recuperarem bola rapidamente, o Botafogo recupera melhor do que o Flamengo em até 10 segundos, que essa é a primeira estatística que está aí, vocês estão vendo aí no topo.
mas quando a gente fala de 5 segundos, aquela pressão pós-perda mais forte, o Flamengo bem melhor que o Botafogo, que é esse que está sinalizado como uma estrelinha do lado aqui. Recuperações de bola após perda em 5 segundos. O Flamengo 1,09 e o Botafogo 0,2. Aí tem outros dados de recuperação também que o Flamengo está um pouquinho à frente. Chances de gol, o Flamengo também à frente do Botafogo. O Botafogo entrando mais no terço final do que o Flamengo, a gente está vendo esse último dado aqui, entradas no terço final, o Flamengo 33,18, o Botafogo 49,4, passes longos, o Botafogo à frente, o time que faz o jogo mais direto, também passes longos precisos, mas aí praticamente empatado, mas quando a gente vai falar de passes super longos precisos, o Flamengo está um pouquinho à frente, o Flamengo desarmando mais que o Botafogo, sendo mais bem sucedido também nesses desarmes, né? O Flamengo é um time que intercepta mais que o Botafogo também, o Botafogo consegue mais rebotes, o Flamengo pressiona alto mais do que o Botafogo e melhor. Pressiona mais e melhor. Quantidade de pressão alta é maior e a pressão alta com sucesso também. Então, quando a gente olha para os números, não dá para dizer que um time é melhor que o outro. O Flamengo tem alguns números bem interessantes em que consegue superar o Botafogo. O Botafogo também supera o Flamengo em algumas estatísticas. A gente vê ali um equilíbrio de algumas ações. E quando a gente olha para o campo de jogo, né, esses times têm duas semelhanças muito interessantes. Primeiro, uma opção que o Felipe faz, que é muito parecido com uma opção que o Arthur Jorge faz, que é colocar um jogador que a maioria da carreira jogou por fora em corredor lateral, que é um ponta. No caso do Flamengo, é o Plata. O Felipe pega o Plata e coloca por dentro, muitas vezes até como camisa 10, aí, entre aspas, né, como segundo atacante por dentro. Foi essa a função do Plata ontem contra o Internacional, muito próximo do BH. Ele já tinha colocado o Plata para jogar assim antes. E no Botafogo, o Arthur Jorge fez isso com o Savarino, que foi a carreira inteira um ponta. Tem um ponta direita, muitas vezes, jogador que jogava de ponta aberto, né, levando essa bola para a profundidade, para gerar situação de cruzamento, e ele pega o Savarino, joga para jogar por dentro e bota o Almada por fora. Né? Troca essa função desses jogadores. Então, o Felipe também faz isso, bota o Gerson para jogar mais aberto e o Plata por dentro. Então, é interessante essa opção do Felipe, que é parecida com a opção que o Arthur Jorge faz. E uma outra similaridade dessas duas equipes que me chama muita atenção. São duas equipes que apostam tudo no início do jogo, que buscam uma predominância inicial para amassar o adversário, pressionar e já tentar uma vantagem no início. O Flamengo tem tido um pouco de dificuldade de colocar essa estratégia em prática e ser efetivo porque não está sendo contundente. É óbvio que com exceção ao jogo de ontem. Ontem, contra o Internacional, o Flamengo conseguiu ser contundente, conseguiu colocar uma vantagem de 3 gols, o que acabou lhe garantindo a vitória, porque depois tomou 2 e mesmo assim venceu o jogo. Então, o Botafogo faz isso muito também. Inclusive, para o bem e para o mal, porque essa estratégia desses dois técnicos acabam custando um pouquinho caro quando os times não conseguem, de fato, colocar vantagem no placar. O Botafogo sofre um pouco quando é predominante e não consegue fazer os gols. A gente viu o confronto contra o São Paulo na Libertadores, a partir dos 60, 65 minutos, o time morreu e o confronto foi para os pênaltis. O Botafogo ali poderia ter sido desclassificado da Libertadores na disputa de pênaltis. E a gente vê isso acontecer também um pouquinho com o Flamengo. Muitas vezes morre no segundo tempo porque aposta num jogo de muita intensidade e nisso o Felipe e o Arthur Jorge têm sido muito parecidos. Então, é difícil afirmar que o Flamengo do Felipe Luiz é melhor que o Botafogo, campeão da América. Eu acho que, pelo menos, rivaliza. Pelo menos joga no mesmo nível. Aí vai da preferência de cada um também, né? Eu acho até que o tipo de jogo que o Flamengo tem feito me agrada mais aos meus olhos. A maneira como o Flamengo joga, eu acho que é mais interessante, mas eu acho também o Botafogo um time muito eficiente, com ótimos jogadores. A fase técnica dos jogadores do Botafogo em relação aos jogadores do Flamengo é melhor, por exemplo. Os jogadores de frente do Botafogo estão jogando melhor. Você tem o Savarino voando, você tem o Almada voando, você tem o Luiz Henrique voando, o Igor Jesus ali não é um jogador tão vistoso assim, mas tem a sua função importante. Mas os jogadores do Flamengo de frente, tirando o Gerson, que joga ali como aquele ponta construtor, não estão brilhando. Você teve ali o Michael ontem fazendo 2 gols, você teve o Plata fazendo um gol na final de Copa do Brasil, mas via de regra, os caras não estão jogando tanta bola quanto os do Botafogo. Então, individualmente, dá até para dizer que os caras que decidem no Botafogo estão melhor. Mas, coletivamente, o Flamengo joga tão bem ou até melhor do que esse Botafogo. Essa é a minha visão. Se eles fossem se enfrentar hoje, o que aconteceria? Não dá para dizer, né? Futebol é imprevisível. Essa é a graça desse esporte que a gente ama tanto. O que você acha? Diz aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveitar essa promoção da CMA a apenas R$ 49,00 por mês. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui!